Amém? Graças a Deus. Eu queria dar uma boa noite a todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão em casa nos acompanhando através dessa live. Eu sou o pastor Frank Soeiro e eu queria ministrar uma palavra ao teu coração, à tua família nesta noite. Eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo. E nessa noite de Páscoa, a Páscoa romana, não a Páscoa judaica, nós queremos nessa noite adorar não ao Deus da Páscoa romana, mas ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Mas não é de Páscoa que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar com você nessa noite sobre política. Um tema um tanto polêmico. Nesse tempo de pandemia, onde nós estamos vivendo a politização deste problema, dessa doença, e estamos sendo afetados de forma diretamente pelo vírus, mas muito mais ainda por essa politização que governa todo mundo. Amém? Então, o significado da nossa mensagem nessa noite, o tema é a família e a política. E eu pesquisando, eu pude entender que o significado da palavra política quer dizer a arte ou a ciência de governar. Então, irmãos, falando em governo e sobre política, a verdadeira política, que é a arte de governar, eu quero me dirigir nesta noite a vocês que nos ouvem, que nos acompanham, para que nós possamos entender que a razão de todos os problemas que nós passamos hoje são derivados da politização, ou seja, do mau emprego da verdadeira política que Deus criou. Amém? Então diz assim, em 1 Timóteo 3,5, diz: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Bom, eu quero nesta noite falar sobre política com a igreja, não de uma política partidária, aquela que visa o bem-estar e o favorecimento de uma classe de pessoas, que concede favores visando algo em troca, que não dá ponto sem nó, mas da verdadeira política, que consiste na arte e na ciência do governo de todas as coisas. E isso nos leva a olhar, irmãos, para dentro das nossas casas, e em especial para dentro dos nossos lares, para o conteúdo que reside dentro delas, que são as nossas famílias. Amém? Infelizmente, esta tem sido a tática usada por muitos para administrarem os seus lares, promovendo favores e visando benefícios. Adotamos o modelo da política deturpada, porque o modelo é o modelo mais fácil de se governar. E com isso nos esquecemos da verdadeira política criada por Deus, que consiste em visar o bem de todo um povo. Pois quando o Senhor dá, irmãos, Ele não espera algo em troca. Pois a sua palavra testifica a respeito disso quando diz que o Senhor, a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Amém? Isso está lá em Provérbios 10:22. E em Provérbios 3:27 diz: não te negues a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Tiago 4:17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, irmãos, a arte de fazer o bem, ela não consiste em fazer e esperar algo em troca. Eu estou falando aqui da verdadeira política e não de uma politização errada.
daquilo que as pessoas usaram para deturpar aquilo que Deus criou. Nós sabemos, diz a palavra de Deus, que o inimigo ele é imitador. E ele deturpou muitas coisas para nortear a mente de muitas pessoas, fazendo aquilo que é errado, achando que está fazendo o que é correto. Então, nessa noite, eu quero dizer para você: faça um bom governo em sua casa. Exerça a autoridade que Deus te deu e aplique a verdadeira política, a que foi criada por Deus, e não a que foi deturpada pelo diabo. Pois a palavra diz que ele é imitador, como eu disse ainda há pouco. E como toda imitação, ela se parece muito com a original, mas são diferentes no seu modus operandi. A arte de governar é diferente da politização daqueles que acham que devem fazer favores recebendo algo em troca. Amém? E sem você perceber, ele inverteu aquilo que Deus criou para o bem de todos, para promover disputas, tanto nos lares como nos parlamentos de todo o mundo. Não faça uso da politicagem, e sim da verdadeira política criada por Deus, e não a imitada pelo diabo. Eu vou te dar um exemplo. Na maioria das vezes nós criamos os nossos filhos e nós queremos comprar dos nossos filhos a quietude. O menino está muito agitado em casa e nós dizemos: meu filho, se você se comportar bem, eu vou te dar um presente. Nós não usamos a verdadeira autoridade, aquela que Deus nos deu, para impor a autoridade nos outorgada pelo Senhor. Mas nós queremos comprar dos nossos filhos que eles fiquem quietos em troca de alguns favores. Então, por isso, irmãos, nós estamos vivendo hoje um grande problema no mundo, porque nós vemos e estamos vivendo a politização dessa pandemia que nos atingiu. Aleluia! E se tudo começou, irmãos, pela família, nós podemos refletir que todos esses males que nos sobrevêm hoje são oriundos de um mau governo ou uma má política familiar. Pois a família, algumas delas perderam tudo e outras, parte deles, os princípios. Algo precioso instituído por Deus como regra de convívio social. E observando tudo isto, nós não podemos culpar a ninguém pelo que passamos, e sim a nós mesmos. Pois no livro de Lamentações 3:39 diz: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então nós não podemos apontar hoje aquilo que estamos passando, o dedo para ninguém, porque nós criamos a situação que estamos vivendo. Amém? E em Deuteronômios 11, de 26 a 28, diz o seguinte: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Nós podemos ver que tudo isso, através da palavra, é fruto de desobediência. Deus criou o mundo e criou todas as coisas, e estabeleceu diretrizes e normas para que o homem vivesse na bênção. Mas o homem
infelizmente, achou que Deus era demais todo dia o Senhor vir lá no Éden ter com o homem, e ele pecou, rebelando-se contra o seu Criador e fazendo com que o Senhor o deixasse de visitar. E é isso que nós vemos hoje. O homem acha que sabe todas as coisas, que sabe governar, mas nós sabemos que aquele que tem o governo de todas as coisas e o controle de todas as coisas, sabe muito mais que nós, e é nele que nós precisamos buscar, é com ele que nós precisamos nos reconciliar, para aprendermos a administrar os nossos lares. O fracasso de tudo isso é oriundo de uma má administração de um lar. Porque se tudo começa pela família, foi lá que tudo se originou. Amém? Então nós podemos entender que o mau governo começou na família, pois ela foi a primeira instituição criada por Deus. Eu creio, irmãos, que parte do que passamos em nossas vidas são causa e outras são consequências. O que eu quero dizer com isso? Parte daquilo que nós estamos passando hoje, somos nós que plantamos, mas parte também daquilo que nos aconteceu foram plantados pelos nossos antepassados. E eu me referi lá no Éden porque foi onde tudo começou. E de lá para cá tem muitas gerações. E a família se perdeu em sua caminhada. E eu queria que você parasse aí onde você está agora e você refletisse junto com seu esposo, junto com a sua esposa, com seus filhos, e você pudesse fazer uma reflexão profunda de onde e do que está errado no governo da sua casa. Nós sabemos que hoje os filhos já não se submetem mais aos pais, já não respeitam mais os pais e já não recebem a orientação dos pais como deveriam. E isso tem trazido à humanidade uma deturpação do plano de governo que o Senhor instituiu para nós. Sabe, irmãos, Deus instituiu a família na terra por acreditar que essa instituição atenderia e cumpriria o seu propósito. Que propósito é esse? O seu plano para a humanidade: ser a geradora de filhos segundo a estatura e a plenitude de Cristo Jesus. Foi com esse propósito que o Senhor entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Deus imaginou que Ele se sacrificaria, o seu único, para gerar muitos outros na estatura da plenitude daquele que Ele entregou. Mas poucos entenderam o projeto do Senhor. E a instituição falhou na sua missão e escolheu o seu próprio plano de governo, não o plano deixado por Deus. E Deus irou-se e acabou com a humanidade, mas preservou a semente. Creio eu por ainda acreditar nesta instituição. E novas famílias derivaram-se da semente poupada. E hoje segue novamente os próprios planos de governo, fazendo tudo o que lhes agrada. E isso incorre em desagradar ao seu Criador. Pois diz a Bíblia, em 1 João, capítulo 2, verso de 15 a 17, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo,
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Senhor Jesus, muitas das vezes, interrogado pelos fariseus, dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse tem que ser o nosso pensamento como gestores de famílias. Nós não viemos fazer a nossa vontade nessa terra. Nós viemos fazer a vontade daquele que nos enviou e nos confiou o governo de uma família sobre esta terra. Esse tem que ser o pensamento. E fazendo isso, como diz a palavra, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Permanecerá para sempre. E esse é o grande problema. Porque o homem não foi criado com o propósito de ser independente. Mas cansado de ser conduzido pelo Pai, lá no Éden, pecou, se rebelando e com isso se recusando a receber a orientação divina. Porque creio eu que era isso que o Pai fazia todos os dias, na viração do dia, quando ele visitava aquele casal, aquela família que ele instituiu na terra. Ele vinha porque ele sabia que ele já criou Adão, homem e mulher, mas precisavam ser instruídos de como governariam o mundo em que viviam. Talvez seja isso que está faltando para muitas famílias. Os teus lares, muitos dos lares hoje são adornados com os melhores móveis, as casas têm as melhores mobílias, mas lhes faltam o essencial, a presença do Todo-Poderoso dentro delas. A palavra do Senhor diz no Salmo: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, você pode fazer a melhor casa, mobiliar a melhor casa, mas se Deus não edificar a tua casa, não estiver em todos os cômodos dela, você vai ter trabalhado em vão. Comece a buscar a Deus nesses períodos. Hoje nós já temos 22 dias desde que o governo decretou este isolamento social. E eu quero dizer para vocês que todos os dias na minha casa teve culto doméstico. Não teve um dia em que nós não nos reuníssemos, não líamos a Bíblia, mencionávamos a palavra, meditávamos, cada um dos membros falava sobre um versículo, orávamos e adorávamos ao Senhor. Porque nós entendemos que só Ele pode nos livrar de todo esse mal. O Salmo fala, o salmista fala para nós, no Salmo 91, verso 10, que nenhum mal nos sucederia e nem praga nenhuma chegaria à nossa casa. Todo este mal nos sobreveio ao mundo, mas nós estamos de pé, saudáveis, e vamos continuar louvando a Deus até quando Ele permitir. Porque eu creio, irmãos,
que neste período muitas pessoas não sabem o que fazer, estão desesperados. Eu quero dizer para vocês que eu sou também, além de pastor, sou empresário. E a minha empresa gera 6 empregos diretos. E tem 22 dias que nós estamos com as portas fechadas, clamando a Deus para que Ele possa reverter essa situação. Mas diante de tudo isso, nós temos orado para que o Senhor nos dê capacidade e sabedoria para convivermos todos esses dias juntos, porque desde que eu me entendi, nunca vivemos algo que nós estamos vivendo hoje. Nunca passamos tanto tempo juntos como família. Então vamos tirar proveito de tudo aquilo que nós estamos vivendo e vamos adorar e vamos nos unir e vamos aprender a conviver mais próximos um do outro, porque este calor humano vai nos ajudar a nos aquecer nesses tempos difíceis. Amém? Então, como eu dizia ainda há pouco, o grande problema, o homem não foi criado com o propósito de ser independente, mas cansado de ser conduzido pelo Pai, pecou, se rebelando e com isso recusando-se a receber a orientação daquele que tem a arte e a ciência e o governo de todas as coisas. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele diz que a palavra ainda nem nos chegou à boca, mas Ele sabe o que vamos dizer. Está no Salmo 139, verso 4. Então, é indiscutível que o Senhor sabe de todas as coisas e que Ele tem o governo de todas elas. Por isso, aprendamos a nos humilhar diante de todo esse Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, na sua totalidade. O que precisamos de fato, irmãos, no meu ponto de vista, ao meu ver, é nos humilharmos e reconhecermos que tentamos do nosso jeito até hoje, e profundamente nos arrependermos e finalmente buscarmos a face daquele que sonda mentes e corações e que pode nos devolver a unção de governo sobre as nossas famílias. E depois que as famílias estiverem restauradas, Ele nos concederá a arte de governar cidades, estados e países, e por fim o mundo, porque atropelamos as etapas. A família está em primeiro, nem a igreja está acima da família. Porque se você observar, como eu disse ainda há pouco, lá no livro de Gênesis, o que foi criado primeiro foi a família. Então é algo precioso para o Senhor, é algo em quem o Senhor deposita crédito. Deus acredita na sua família para restaurar e resgatar as outras que ainda não foram alcançadas. Pense nisso. Você é um instrumento de Deus nessa terra. A tua família foi alcançada, foi restaurada e foi capacitada para ganhar outras famílias. Que você possa servir nestes dias difíceis, de alento, de conforto, que você possa levar uma palavra restauradora. E se você tiver condição financeira, ajude aqueles que estão necessitados, pois é isso que Deus espera de nós, que nós possamos fazer a vontade daquele que nos criou.
Amém? Eu queria deixar essa mensagem nesta noite e queria dizer aos irmãos que nos assistem e que estão aqui presentes: Deus espera muito mais de você. Nós podemos mais como família. E eu queria, onde você está agora, que você curvasse a sua cabeça. E eu queria orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu, como ministro da Tua Palavra, quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estar usando este meio de comunicação e de poder alcançar, meu Deus, pessoas, famílias, e pedir ao Senhor nesta noite e declarar o Salmo 91, verso 10. Pai, que nenhum mal chegará às famílias escolhidas do Senhor. Pai, que eles possam receber esta palavra, confiar no Senhor, meu Deus, e que eles possam ser luz neste mundo tenebroso. Que a Tua mão potente e poderosa esteja guardando, livrando de todo mal, Pai, e provendo, Senhor, o necessário para que as famílias possam sobreviver. Pai, creio eu, Senhor, que tudo isso que estamos passando é para nos tornar mais fortes. E eu espero, Pai, em nome do Teu Filho amado, em breve sairmos dessa situação, para que nós possamos nos reunir como igreja, como corpo glorioso, para celebrar a Cristo Jesus. Pai, em nome do Teu Filho, nós Te adoramos, bendizemos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.